Bem-vindos a mais uma fascinante jornada pelo Sistema Solar. Hoje, vamos explorar duas das luas mais intrigantes e dinâmicas que orbitam o majestoso planeta Saturno, Dione e Hyperion. Estas luas, estudadas de perto pela sonda espacial Cassini da NASA, revelam segredos cósmicos que desafiam nossa compreensão do universo. Prepare-se para mergulhar em paisagens alienígenas, com vulcões de gelo, fissuras misteriosas e crateras cobertas de gelo, enquanto desvendamos os mistérios por trás da atividade geológica desses corpos celestes. Acompanhe-nos nesta exploração emocionante enquanto descobrimos o que torna Dione e Hyperion verdadeiramente únicas no nosso sistema solar. Hyperion, a oitava maior lua de Saturno, apresenta uma configuração única em seu sistema. Localizada a aproximadamente 1.481.100 km de Saturno, em proximidade com Titã, sua superfície irregular assemelha-se a uma esponja, repleta de crateras. A rotação caótica e a órbita excêntrica contribuem para a singularidade desse satélite. O nome Hyperion tem origem na mitologia grega, sendo derivado do Titã Hyperion, conforme sugerido por John Herschel para nomear os 7 satélites conhecidos na época de sua descoberta, também sendo designado como Saturno VII. A descoberta de Hyperion foi atribuída conjuntamente a William Crush Bond, George Phillips Bond e William Lassell em 1848. Análises recentes realizadas pela sonda Cassini-Huygens revelaram que aproximadamente 40% de Hyperion é composto por espaços vazios. Confirmou-se que a Lua é predominantemente formada por gelo, com poucas áreas rochosas, indicadas por sua baixa densidade. A superfície de Hyperion exibe uma distribuição uniforme de crateras, sendo a maior delas com 121,57 km de diâmetro e 10,2 km de profundidade. Essas crateras são preenchidas por um material escuro e avermelhado, composto por cadeias de hidrogênio e carbono. A porosidade presente nessas crateras é considerada responsável por sua preservação ao longo do tempo. A rotação irregular de Hyperion impede a previsão de sua orientação no espaço. A forma desigual, a órbita excêntrica e a influência gravitacional de Titã são fatores prováveis para essa rotação. Esta peculiaridade contribui para a uniformidade da superfície da Lua, ao contrário de outros corpos celestes com rotação regular e hemisférios distintos. Explorações anteriores, como as da Voyager 2 e da sonda Cassini-Huygens, forneceram imagens e dados sobre Hyperion. A Cassini-Huygens, em particular, se aproximou a apenas 500 km da Lua em setembro de 2007, permitindo uma análise mais detalhada. Recentemente, observações adicionais pela Cassini revelaram que Hyperion é uma lua notavelmente peculiar. Sua superfície porosa é composta por dióxido de carbono e água congelados, sendo a descoberta mais intrigante a presença de hidrocarbonetos nas crateras, semelhantes em composição ao gás de cozinha. Esses resultados foram publicados na revista científica Nature, liderada por Dali Cruikshank, do Centro de Pesquisa Ames da NASA. Dali Cruikshank, em uma declaração, destacou a notável presença de hidrocarbonetos em Hyperion, que são combinações de átomos de carbono e hidrogênio presentes em cometas, meteoritos e na poeira da nossa galáxia. Ele observou que essas moléculas, quando misturadas ao gelo e expostas à luz ultravioleta, podem formar novas moléculas com significância biológica. É importante ressaltar que essa descoberta não implica a presença de vida, mas é mais uma indicação de que a química básica necessária para a vida está disseminada pelo universo. Lua Dione. Dione destaca-se como uma das maiores luas que orbitam o planeta Saturno, situando-se a uma distância de 377,4 mil quilômetros desse gigante gasoso. Seu período orbital, aproximadamente 66 horas, é o dobro do tempo que Encélado leva para completar sua órbita, um fenômeno que pode contribuir para o aquecimento de Encélado por meio do efeito de marés. Devido à fricção das marés, a rotação de Dione é proporcional ao seu movimento orbital, resultando em uma característica peculiar: um lado da Lua está sempre voltado para Saturno. Dione orbita dentro do grande e tênue anel de Saturno, mas a relação exata entre Dione e esse anel permanece desconhecida. Uma notável descoberta em Dione é a presença de uma rede de penhascos cintilantes em sua superfície escura, originada possivelmente por movimentos tectônicos, surpreendendo a comunidade científica. Foi Giovanni Cassini quem, em 21 de março de 1684, descobriu Dione,
assim como outras luas saturninas, denominando-as Sideralodoicea, as estrelas de Luís, em homenagem ao rei Luís XIV da França. Dione, com magnitude atingindo 10,2 devido à sua alta reflectividade, revela uma superfície predominantemente composta por gelo de água. Durante as primeiras visitas às proximidades de Saturno pelas sondas Voyager na década de 1980, revelou-se uma superfície antiga, porém com assimetrias notáveis, especialmente no hemisfério rebocado. Além disso, em 1980 foi identificado um novo satélite na mesma órbita que Dione, chamado inicialmente de Dione B e posteriormente de Helena, localizado à frente do hemisfério líder no ponto de Lagrange L4. Em 2004, um outro pequeno satélite foi descoberto atrás do hemisfério rebocado, no ponto de Lagrange L5. O sobrevoo da sonda Cassini em 13 de dezembro de 2004 proporcionou uma visão mais detalhada de Dione, revelando falésias de gelo brilhante formadas por fraturas tectônicas. A Cassini realizou sua maior aproximação em 11 de outubro de 2005, a apenas 500 km da Lua, capturando imagens inéditas e oferecendo novas perspectivas sobre as características únicas da superfície de Dione. Dione possui um diâmetro de 1.118 km, e embora ligeiramente menor, é semelhante em muitos aspectos à Rhea. Ambas compartilham composições, albedo e terrenos similares, apresentando até mesmo hemisférios parecidos. Contudo, Dione é mais densa que Rhea, sendo a segunda lua mais densa de Saturno após Titã, sugerindo a presença significativa de material rochoso em seu interior. As observações das sondas Voyager confirmaram a existência de uma crosta gelada, composta aproximadamente por 60% de gelo e 40% de rocha. A superfície brilhante de Dione, devido à sua composição, exibe contrastes significativos de brilho entre o hemisfério líder e o rebocado. Este último é caracterizado por penhascos de gelo brilhante, conferindo-lhe um caráter exótico e evidenciando movimentos de placas tectônicas. Dione apresenta uma variedade de terrenos, desde planícies com baixa densidade de crateras até vales sinuosos, possivelmente gerados pelo calor interno. A presença de numerosas crateras, embora de tamanho modesto, sugere uma idade relativamente avançada, com poucos indícios de destruição total ao longo do tempo. A região sul de Dione exibe uma intrigante rede de linhas, sugerindo atividade tectônica passada. As maiores crateras dionianas possuem cerca de 200 km de diâmetro, enquanto as de 100 km são comuns nas áreas mais densamente crateradas. A presença de chasmata, depressões íngremes, lineae, marcas lineares formadas por penhascos, e crateras são as características proeminentes na superfície de Dione, recebendo nomes da Eneida de Virgílio. O terreno nas latitudes sul continua a intrigar os cientistas, apresentando uma rede de linhas que cortam a região, sendo considerada a característica mais jovem de Dione. Os penhascos de gelo em Dione, um mistério até a chegada da sonda Cassini em 2004, revelaram sua verdadeira origem. Antes da chegada da sonda, acreditava-se que a rede de linhas brilhantes consistia em depósitos de gelo. No entanto, agora sabemos que são, na verdade, penhascos de gelo brilhante formados por movimentos tectônicos na superfície lunar. Esses penhascos emergem em áreas de terreno escuro, proporcionando um contraste distintivo e uma aparência alienígena. A Cassini, durante sua aproximação em 11 de outubro de 2005, sobrevoou Padua Linéia, revelando sulcos finos, paralelos e lineares que percorrem o terreno. Esses sulcos são interrompidos por fracturas irregulares e brilhantes, algumas das quais são mais recentes que depósitos no fundo das crateras. A região de Cartago Linéa também exibe crateras com paredes brilhantes e fundos cobertos por depósitos escuros, indicando que material brilhante desliza das paredes para o interior, revelando gelo limpo, enquanto o material escuro se acumula nas crateras e na base dos penhascos. Quanto às crateras em Dione, a superfície apresenta uma variação significativa, desde regiões densamente crivadas por crateras até planícies praticamente sem essas formações. As áreas mais crateradas possuem crateras com mais de 100 km de diâmetro, enquanto as planícies tendem a ter crateras menores, com menos de 30 km de diâmetro. Curiosamente, a maioria das crateras se concentra no hemisfério rebocado, enquanto as planícies menos crivadas são encontradas no hemisfério líder. Isso contraria as expectativas de alguns cientistas, sugerindo que durante um período de bombardeio intenso, Dione tinha outra face voltada para Saturno. No entanto,
Observa-se que, dada a pequenez de Dione, impactos que causam crateras de 35 km podem ter girado a Lua repetidamente durante o bombardeio no sistema solar primitivo. O padrão das crateras e o albedo brilhante do hemisfério líder indicam que Dione manteve a mesma face voltada para Saturno ao longo de bilhões de anos. Durante a aproximação da sonda Cassini, a maioria das crateras exibiu paredes brilhantes e depósitos escuros em seus fundos. Esse padrão é atribuído ao deslizamento e acúmulo de depósitos rochosos no interior das crateras, deixando as paredes com gelo mais limpo. Em comparação com luas como Calisto, as crateras em Dione apresentam pouco relevo, provavelmente devido à sua crosta frágil formada por gelos. Destaca-se a cratera Dido, com 118 km de diâmetro, que possui um pico central e recebeu o nome da fundadora mítica de Cartago. A lua de Saturno, Dione, recentemente capturada pela sonda Cassini da NASA, revelou indícios promissores de atividade geológica. Imagens obtidas pela nave sugerem a presença de fissuras aquecidas e sinais de um possível vulcão congelado na superfície do satélite. As fissuras observadas assemelham-se às conhecidas listras de tigre encontradas em Encélado, outra lua de Saturno, que emitem jatos poderosos de água para o espaço. Embora as fissuras em Dione possam estar inativas no momento, há sugestões de que alguma atividade, embora limitada, pode estar ocorrendo. Se essas descobertas forem confirmadas, Dione pode revelar-se um corpo celeste muito mais dinâmico do que se pensava anteriormente. Evidências anteriores, como observações do campo magnético de Saturno, que detectaram uma corrente de partículas carregadas provenientes da superfície de Dione, e a detecção de uma fina atmosfera de oxigênio ao redor da Lua, também contribuem para a hipótese de atividade geológica. Características da superfície de Dione, como a ausência quase total de crateras de impacto em uma grande região, indicam possíveis coberturas por materiais ou escombros de erupções, apontando para atividade passada ou atual. A identificação de um possível criovulcão na região plana de Dione reforça a suspeita de atividade geológica. Criovulcões, ou vulcões de gelo, já foram observados em luas como Encélado, Tritão, lua de Netuno, e possivelmente Titã, lua de Saturno, emitindo água, amônia ou metano em vez de rocha fundida. Além disso, as imagens da sonda Cassini mostram um tipo de cratera que resulta do impacto de uma rocha espacial em material macio, sugerindo que o gelo sob a superfície pode estar mais quente do que o normal. Embora os cientistas acreditem que qualquer atividade em Dione seja inferior à observada em Encélado, indicando uma atividade geológica mais moderada, os vestígios na superfície apontam para uma lua que pode ter sido muito ativa em seu passado distante. À medida que encerramos nossa jornada através do intrigante reino das luas de Saturno, Dione e Hiperion, somos lembrados da vastidão e complexidade do universo que nos rodeia. As imagens impressionantes da sonda Cassini revelaram paisagens cósmicas que desafiam nossa imaginação e desencadeiam a curiosidade científica. Dione, com suas fissuras aquecidas e crateras intrigantes, sussurra segredos de atividade geológica passada e possivelmente presente. Hiperion, a lua esponja, com sua forma irregular e rotação caótica, nos convida a contemplar as maravilhas da diversidade celestial. Cada descoberta nos leva a questionar e a explorar mais fundo os mistérios do universo, e estas luas de Saturno continuam a desempenhar papéis fundamentais em nossa busca por compreender a evolução do Sistema Solar. Agradecemos por nos acompanharem nesta viagem extraordinária. Que essas explorações cósmicas inspirem a imaginação e despertem o desejo contínuo de desbravar os mistérios que aguardam além das fronteiras do conhecido. Até a próxima aventura pelo cosmos! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.